Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo! Estamos chegando aqui com o nosso Visão Geral de hoje. Por aqui vocês sabem, cada dia nós tratamos de um assunto diferente, de interesse geral, e a gente aprende muito, sobretudo quando vem médico aqui, né? Eu, por exemplo, faço uma consulta. Como vou fazer uma consulta hoje? De graça. E vocês também. Vocês vão prestar muita atenção porque vale a pena. Eu vou conversar com a doutora Suzy Kelly Souza, ela é médica endocrinologista. E olha, às vezes a gente até nem entende a função específica de quem está nesse segmento da medicina. E hoje a gente vai aprender aqui muito com a doutora Suzy Kelly. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer. Muito obrigado pela tua presença aqui. É sempre um prazer receber pessoas da medicina, né? E hoje, principalmente, querida, eu acho que é a primeira vez que eu entrevisto um médico endocrinologista, ou uma médica. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Muito bem. Para ser médica endocrinologista, precisa ser bonita assim ou pode? Não precisa necessariamente? Não. É só o contato com o conjunto da saúde, por isso que apresenta essa forma. Mas é saúde. Então, mas por exemplo, né, eu até brinquei quando você chegou e que me apresentaram a você. Olha, essa já sei, a doutora endocrinologista vai dar... Como é que você sabe? Vem aqui uma moça bonita, com o corpo de quem realmente sabe cuidar do corpo e tal. Seria diferente eu falar que eu sou um médico endocrinologista, né? Mas tem aquela história que casa de ferreiro, espeto de pau, né? Mais ou menos assim. Mas vocês não, vocês seguem assim. Querida, deixa eu falar um pouquinho de você aqui. Suzy Kelly Souza, médica endocrinologista, formada pela Unirio, Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez residência médica em Campinas, na Unicamp, e é especialista em avaliação hormonal e metabólica. Você nasceu no Rio? Nasci no Rio de Janeiro. No Rio? E vim para Campinas através da Unicamp fazer residência, fiquei pelo mestrado e aí fiquei. Há quanto tempo você está em Campinas? Há 20 anos. E você usa mais assim a sua linguagem no carioquês ou no caipirês? Um misto, talvez. Um misto? Ah, legal. Muito bom. Endocrinologista a gente procura quando está acima do peso só? Não, é uma boa pergunta. Hoje a endócrino trabalha numa área bem ampla. Primeiro vamos tentar definir. A endocrinologia, endo é dentro, crino é glândulas, o estudo das glândulas internas. E essas glândulas fazem o quê? A produção hormonal. E essa produção hormonal que vai gerenciar para o funcionamento do nosso corpo. E quando eu falo funcionamento do corpo, eu penso em metabolismo, que é a velocidade com que o nosso corpo pode trabalhar. Então, na verdade, é esse estudo que a gente vai fazer. Muito bem. O segmento da endocrinologia tem cirurgia? Não. Não existe? Não, somos uma área absolutamente clínica. A gente trabalha mais com a conversa com o paciente. É o conversar. Aliás, é fundamental que o médico converse com o paciente. Sim, tem alguns médicos, doutora, que eles ficam assim, ó, nome, tá, o que você está sentindo? Uma dorzinha que tá, ó, passa a farmácia, tá, compra esse remédio aqui. Próximo. Isso não existe mais, né? Não. Principalmente, cada vez mais eu digo para o paciente, na endócrino, é um conjunto. E até, inclusive, é o paciente que eu pergunto e até um histórico dele anterior. Então, é importante que você saiba como esse paciente, a sua clínica, vem da sua genética. Uma vez que você sabe da sua genética, a gente pode até entender melhor como vai ser a clínica desse paciente atual, presente. O que é bioimpedância, um exame de bioimpedância? O que é e se você utiliza isso? Então, o exame de bioimpedância é um exame bem interessante, que ele utiliza a condutância elétrica para fazer a medição do quanto você tem de água corporal, quanto você tem de gordura corporal e quanto você tem de massa magra, que é a proteína, que é o músculo. Então, através desse exame, conseguimos diferenciar um critério de sobrepeso, obesidade, um indivíduo com uma qualidade de vida baseado nessa composição corporal. Então, antigamente, você fazia apenas avaliação, peso e altura. Hoje a gente tem o peso, a altura e como você está constituído, como você está composto, a composição corporal. Porque você pode ser não tem como, né? Você ser baixo, magro. Você pode ser baixo, magro e ter um índice de massa corpórea, por exemplo, não condizente com sua altura, com seu peso? Pode. Aí é um bom exemplo. Por exemplo, eu posso ter um indivíduo que pode ser considerado pelo método antigo como um obeso, mas na verdade o que ele tem um conjunto de massa magra, de musculatura muito alto. O que o faz na definição antiga ser um sobrepeso até obeso. Mas a definição atual de composição corporal, ele é um indivíduo rígido, ele é um indivíduo saudável. Bom, doutor, como isso aqui é uma consulta, eu preciso lhe perguntar o seguinte, vamos desmistificar algumas coisas. Por exemplo, o que é sobrepeso e o que é obeso?
Ok. Então, o sobrepeso, na classificação antiga, seria o índice de massa corporal, que é uma conta que você tem o peso dividido pela altura ao quadrado. Tá. Então, o sobrepeso, ele seria enquadrado numericamente entre 25 a 30 do peso pela altura ao quadrado. E o indivíduo obeso, acima de 30. Na composição corporal, ele vai se diferenciar pelo sexo, pela idade. Então, por isso que na bioimpedância consideramos que é um método muito mais específico, porque eu estou avaliando o indivíduo que está na consulta. Sei. E não englobá-lo, assim, num grupo. 25 é sobrepeso, acima de 25 ou 30 seria Entendi. obesidade. Mas, por exemplo, a olho nu, você não consegue identificar se a pessoa está gordinha ou se ela está obesa? Não, aí que é o pulo do gato, porque teoricamente ele pode ser visualmente até um indivíduo com critérios de sobrepeso, mas que na verdade ele tem massa muscular. Então, aqueles indivíduos que praticam, por exemplo, muito a musculação, teoricamente podem ser enquadrados num indivíduo até obeso, mas esse excesso de peso, entre aspas, ele é de músculo. Então, esse músculo viabiliza uma rapidez metabólica e a gordura, pelo contrário, é lentidão metabólica. A gente consegue, então, enganar os outros, não a si próprio. Por exemplo, se você me vir andando, você pode falar assim, Alberto, você tá com sobrepeso. Eu falei, não, músculo, faço musculação. Agora, se eu estou enganando você, eu não estou enganando a mim, né? Sim, sim. Então, isso aí é uma coisa muito, muito interessante. O que é síndrome metabólica? Então, a síndrome metabólica é o que hoje mais nos preocupa em relação à saúde, tanto no presente quando formos falar de futuro. Então, a síndrome metabólica é um indivíduo que pode ser caracterizado por um sobrepeso, mas além do sobrepeso, ele carrega algumas alterações metabólicas. Pode ser um aumento de colesterol, pode ser uma alteração ao metabolismo de carboidrato, chamado pré-diabetes. Pode ser até, inclusive, a gente hoje define um aumento da circunferência abdominal que está relacionado com o risco de doença cardiovascular. Então, são vários fatores além do sobrepeso. Uma questão é você ter um indivíduo de sobrepeso, obesidade, sem o que chamamos de alterações metabólicas. Quando existem os dois quadros, o sobrepeso, obesidade e alteração metabólica, temos a síndrome metabólica, que é muito mais grave, no caso. Mas a medicina, doutora Suzy, não é uma ciência exata, né? A gente não pode falar que um gordinho vai... Esse cara aí vai ter infarto logo, e vai... Não pode, né? Porque, de repente... Quer ver uma coisa? Todo mundo fala em exercício e tal. Há pessoas que passam a vida toda sem fazer exercício e tem uma longevidade. Se bem que longevidade é uma coisa, qualidade de vida é outra coisa, né? É sem dúvida. Mas hoje, cada vez mais a medicina quer uma definição mais próxima do que você falou. Então, hoje em dia, a gente tem vários critérios que vamos avaliar quanto a essa possibilidade de ser um indivíduo que tem até um sobrepeso, mas tem uma qualidade de vida, daquele indivíduo que tem alguns critérios que pode tendenciar a ter uma complicação cardiovascular, um infarto agudo do miocárdio. Então, hoje em dia, tem esses critérios. Por isso que hoje não conseguimos englobar um grupo, é a identidade desse indivíduo que vem até o consultório. É um único indivíduo. E, baseado nisso, teríamos esses critérios que podem apontar maior risco para diabetes, maior risco para uma pressão arterial elevada, maior risco para a doença coronariana. Então, hoje em dia, conseguimos trazer mais próximo a individualidade, que é o ideal da medicina. Por falar em ideal, eu quero pegar essa palavra aí. O ideal é morrer com saúde? Sem dúvida alguma. Eu sempre insisto com meus pacientes que o envelhecer é um fato, mas o adoecer não é um fato. Então, não necessariamente o idoso ele deverá ter um quadro de doenças associadas. Quanto mais nos cuidarmos antes desse quadro, automaticamente teremos saúde. Nós temos isso em vários outros países, em que podemos falar que existe um grau longevo de indivíduos até com 90 anos de idade, mas são indivíduos extremamente jovens, viajam, às vezes por conta própria, estão com a sua mochilinha, estão com a sua água. Então, isso é um critério que é muito importante ter. O envelhecer não é sinônimo de doença. Isso é muito importante, mas para isso eu tenho que me cuidar. E por que nós brasileiros, a menos que eu esteja errado, mas nós brasileiros aqui, nós somos uma população, um país que está engordando cada vez mais, não é isso? Correto. E por quê? Então, hoje na sociedade brasileira, entrou muito o que a gente pode falar que é o fast food, alimentação rápida. Essa alimentação rápida não necessariamente vem associada com uma qualidade. Então, às vezes, nós temos muita fonte de gordura, essa gordura, o que a gente fala de conservantes, essas substâncias, elas não estavam catalogadas, eu diria, no passado. Então, é isso que você comentou. Às vezes, a gente poderia ter um indivíduo há 20 anos atrás que não tinha tanta atividade física, mas se a gente for imaginar, ele caminhava até o trabalho, ele não tinha as facilidades que hoje nós temos. Hoje, tudo é sinônimo de entrar no carro e ficar no carro por 5 minutos. Bom, e o carro, interessante, acho que foi, não sei se foi
Faz o mês passado que eu estava lendo alguma coisa, que os nossos automóveis nos engordam alguns quilos por ano. Você não abaixa mais o vidro, Sim. você não né, é tudo automático. Eu até brinco assim que hoje basta pensar que o carro já faz. Daqui a pouco eles vão arrumar alguém para pensar para a gente. Porque uma coisa, as facilidades são muito grandes. E isso está sendo prejudicial. É muito interessante isso que você apontou, que justamente temos pesquisas que tentam entender por que motivos estamos engordando. A característica de alimentação, ela sem dúvida é um primeiro ponto. Mas o segundo ponto, podemos dizer, é isso, é a falta de atividade. Então, antes as pessoas se locomoviam até chegar ao seu trabalho, antes as pessoas tinham muito mais atividades. Esse exemplo que você falou, um manual de um carro para abrir um vidro, não se tem mais isso. Hoje é tudo muito automático. Tudo. Então, esse automatismo associado a uma alimentação que não vem com uma tão boa qualidade, vai ser associado o quê? Lentidão do metabolismo, não tem atividades e, consequentemente, ganho de peso. Muito bom. Bom, daqui a pouco a gente vai falar de reposição hormonal, que é uma das suas especialidades, né, doutora? Uhum. Mas eu quero insistir ainda, porque para nós somos leigos, não querendo nem saber de reposição hormonal, não querendo saber o que pode comer e o que não pode comer. Isso aí que é muito interessante. E também é para aqueles que estão aí pré-diabéticos. Quem é pré-diabético pode reverter, passar a não ser diabético? Sim, é uma situação que é interessante. Aqui a gente acabou de falar de síndrome metabólica. Então, existe uma situação que o indivíduo tem uma intolerância ao carboidrato. O carboidrato não é só o açúcar refinado. Quando falamos de carboidrato, pode ser do arroz, da batata, do pão, do macarrão. Então, todos esses alimentos, a fruta, a frutose, todos esses alimentos são... A fruta tem carboidrato? Sim, é o açúcar da fruta, a frutose. Eu como fruta, acho que não estou comendo carboidrato, então estou comendo carboidrato. Está. Então, esse que é o ponto. Então, é importante definir, entender o que são os alimentos considerados nesse grupo carboidrato para sabermos como podemos ingerir esses alimentos, sem medo de ser feliz. Mas existe uma quantidade exata, isso que tem que ser respeitado. E proteína também tem que ter uma quantidade tem. acertada? Sim. A proteína, então, a gente pode definir o carboidrato como um alimento que me dá energia. Então, o fato de estarmos aqui falando, usando o metabolismo cerebral, depende desse carboidrato. E eu preciso de alimentos que chamamos de construtores, que é a proteína, que é o peixe, a carne, o frango, o ovo. Sim. Então, precisamos desses dois alimentos e uma composição adequada. Um não é melhor do que o outro. O importante é agregarmos e consumirmos os dois juntos. Doutora, essa dieta... Eu até já fiz, hein? Não faço mais. Essa dieta do zero carboidrato, só pela sua fisionomia já vi que é reprovável. Totalmente reprovado. O carboidrato não é vilão em alimentação. Talvez o que temos que tomar cuidado é que as pessoas estão sempre... Qual alimento que eu posso comer à vontade? A resposta é nenhum. Nenhum. Nem alface. Nem o alface. A gente tem uma quantidade que deve ser ingerida para esse metabolismo utilizar o alimento. Se consumirmos um alimento, mesmo de boa qualidade, de boa química, mas em quantidade exagerada, não vai haver a digestão, não vai haver o metabolismo. Consequentemente, haverá o armazenamento. E a forma que o corpo armazena é na forma de gordura. Duas expressões interessantes do passado que eu trago por aqui. E não sei porquê. Acho que até sei, né? Porque meu pai sempre foi meu ídolo e ele sempre dizia o seguinte: saia da refeição com um pouquinho de fome e coma de tudo, não tudo, de tudo. E a gente, quando é que a gente sabe? Porque a gente não come só porque precisa, porque tem fome, a gente come porque é gostoso. Não é a realidade? Às vezes, por exemplo, você não está com fome agora, tá? Mas se trouxer alguma coisa gostosa, não sei, alguma coisa que sei lá, um brigadeiro, por exemplo, enfim, a pessoa vai comer, eu quero só um pedacinho e tal. Como é que a gente consegue fazer isso aí? É um autocontrole muito grande que a gente precisa ter. Eu sempre costumo dizer aos meus pacientes que é a famosa elegância. Então, existem determinados horários que vamos usar desses alimentos. Desde o almoço, ter uma sobremesa, mas existem horários. Então, esses horários têm que ser respeitados, né? Eu não posso entrar num banco às 16h30 e falar que eu errei o horário, não é verdade? Sim, você sabe. A mesma coisa, alimentação. Então, existem horários que a gente vai comer esses alimentos sem ter problema. Essa ação e reação que é importante a gente colocar. Não é que os alimentos não sejam proibidos, mas o momento que eu vou colocar, o horário que eu vou colocar esse alimento. Muito bem. Querida, dá licença um pouquinho para mim, estou adorando conversar com você. Algumas coisas que você fala aí, depois eu tenho vontade de pegar, ligar para você assim: ô doutora, é o seguinte, esquece um pouquinho, tá? Passar aquele... Às vezes eu faço isso para minha nutricionista. Eu falo assim: querida, é o seguinte, hoje não estou seguindo as regras, né? De vez em quando a gente pode escapar, né? A gente vai falar um pouquinho de reposição hormonal. Aliás,
mais ou menos en passant, porque eu quero voltar mais aqui a esses assuntos que dizem direto a respeito para o nosso telespectador e para todos nós aqui, mas a reposição hormonal não é uma coisa líquida e certa, todo mundo tem que fazer não, né, doutora? Não, sem dúvida alguma, para definição de quem precisa desses hormônios, é necessário uma avaliação não somente hormonal, mas inclusive avaliação de imagem. Então, a ultrassonografia, a mamografia, ultrassom de mama, então é toda uma avaliação que implica o hormônio e a parte de imagem também associada. Ah, tá. E o histórico familiar também é bem importante, né? Ah, entendi. Bom, vamos voltar aqui tem um nome que você disse aqui, nessas síndromes metabólicas. Tipo, me explica uma coisa aqui, qual que é o colesterol bom? Então, dentro do colesterol, a gente tem o colesterol total, que é gordura ruim. Essa gordura pode ser oxidada e quando ela sofre oxidação vai lá para a coronária, provocando doença coronariana, infarto agudo do miocárdio. E a gente tem a gordura boa, que é chamada HDL colesterol. O HDL, então, temos uma relação do colesterol ruim e a gordura boa, HDL, que pode nos indicar o maior risco para a doença coronariana. Então, HDL é boa, e o outro qual que é? O colesterol total, que é o ruim. Total, que é o ruim. Além do total, a gente tem o LDL colesterol também, que é uma gordura ruim. Então é importante quando você vai fazer a leitura do exame, ver esses parâmetros de gordura ruim, colesterol total e o LDL colesterol, e gordura boa, a gente chama de HDL. Muito bem. Agora, por que é bom o colesterol bom? O que ele tem? Ele tem anticorpos que vão lá brigar com o colesterol ruim? Então é interessante, esse HDL, ele tem um critério de proteção, de prevenção, mas hoje em dia temos falado bastante da questão de oxidação do colesterol. A oxidação é uma reação química que pode acelerar o processo coronariano, ou seja, do infarto agudo do miocárdio. Então, às vezes eu posso ter um indivíduo com colesterol aumentado, mas ele não está oxidando, reações de oxidação, ou seja, o colesterol aumentado e diabetes é maior risco. O colesterol sozinho não é tão fator de risco. Colesterol e pressão alta é um outro fator de risco. Então, por isso que quando falamos de síndrome metabólica, são todos esses fatores, não é só o peso, mas o peso que associado esse indivíduo tem. Ou o colesterol, uma alteração de glicemia, uma pressão alta. Doutora, quando por exemplo, a doutora vai trabalhar um paciente que precisa perder peso. Claro, você vai me falar que o conjunto e a combinação da alimentação com o exercício é o que você vai indicar. Mas o que é que pesa mais? A alimentação mais adequada ou o exercício? Eu diria que ambos. Hoje, sem dúvida alguma, eu não posso ter um indivíduo que faça exclusivamente apenas alimentação. Por quê? A redução de peso, eu digo que sempre eu faço. A manutenção do peso que é o difícil. E como conseguiremos manter esse peso? Sem dúvida alguma, a manutenção do que se aprendeu em reeducação alimentar. E o segundo ponto vai ser a atividade física. Então, por isso que hoje o ganho de massa muscular vai estabelecer esse indivíduo que vai conseguir manter mais tempo esse peso. No passado, tínhamos um indivíduo que reduzia 10 quilos em um regime, digamos assim, e ele conseguia manter esse resultado apenas por 3 meses, 4 meses. Hoje, o que queremos é o quê? Que esse indivíduo consiga ter essa eliminação dos 10 quilos e manter essa redução para um ano e meio. O que vai ser necessário nesse indivíduo vai ser a atividade física. Você falou por um ano e meio, quer dizer, eternamente não. Uma hora ele vai voltar a ser gordinho. Não, eu falo um ano e meio de limite atual, mas ele sem dúvida alguma pode colocar isso para 10 anos, 15 anos, enfim. Tranquilamente, né? Sim. Esse é o objetivo. Existe gordinho saudável? Existe, por incrível que pareça, existe. É esse indivíduo que tem o sobrepeso, mas não tem os critérios da síndrome metabólica. Ou seja, ele tem um colesterol normal, ele tem o metabolismo, a glicemia normal, ele tem uma pressão normal. Mas é importante a gente entender que esse fato de ser sobrepeso, nenhuma dessas comorbidades, não é para a vida toda. Tem um momento que essa conta não vai fechar. Quando essa conta não fecha, vem essas comorbidades que falamos. Tá certo. E o que você fala sobre a bebida? A bebida tem um fator importante quando falamos no sobrepeso e obesidade. De uma forma simples, se a gente for falar, 1 grama de gordura são 9 quilocalorias. 1 grama de álcool são 7 quilocalorias. E 1 grama de carboidrato ou 1 grama de proteína são 4 quilocalorias. O que eu quero dizer? O álcool e a gordura competem também para a questão do ganho de peso ou sobrepeso. Então, do que de uma forma de bom humor, as pessoas referem, mas o álcool não tem problema por ser líquido, mas esse líquido tem calorias. E essas calorias é quase igual à da gordura. 1 grama de álcool, 7 quilocalorias e 1 grama de gordura, 9. Então o álcool tem um impacto muito grande no sobrepeso e obesidade, sem dúvida alguma. Muito bem. Eu trouxe um médico aqui outro dia que ele falou que tem que tomar uma taça de vinho, um cálice de vinho, às refeições.
2, acho que 2. A mulher 1 e o homem 2. E você acha que não deve tomar isso? Não, eu até concordo. A gente tem exemplos de sociedades que já fazem isso. A sociedade francesa, italiana. Eu até concordo, mas E eles não são obesos, são? Não, não são, corretamente, está totalmente correto. Mas é esse conjunto que falamos, o vinho não é o problema, mas se vem um vinho associado de excesso de carboidrato ou excesso de gordura, é isso que será o problema. Então, o vinho, ele tem uma propriedade, por ter uma substância que é o resveratrol, que considera ser uma substância de proteção coronariana. Sim, também. Então, ele pode ser utilizado. Mas eu sempre digo, não tem nada em exagero, esse consumo tem que ser feito de uma forma equilibrada. Tudo tem que ser equilibrado, né? Totalmente, tudo. totalmente. Absolutamente tudo. Absolutamente. E a pessoa, ela com o passar do tempo, aquela que fez a coisa certa, com o passar do tempo, ela não passa a ser mais uma grande consumidora de comida, né? Sim. Ela dá a impressão de que o estômago até diminui. Isso aí é uma realidade? Ele chega a diminuir? O que encontramos é que, com o passar da idade, as enzimas que fazem o processo digestivo do carboidrato, da massa, do pão, do arroz, da proteína, o peixe, o frango, elas vão diminuindo. E se essas enzimas que fazem a digestão diminuem, eu tenho uma dificuldade para comer uma quantidade maior, é isso que ocorre. Então, muito interessantemente, com o passar da idade, parece que a saciedade vem de uma forma mais precoce. O indivíduo passa até a referir que não tem fome e, por esse motivo, ele não come os alimentos. Mas, na verdade, o que está ocorrendo é a diminuição dessas enzimas que fazem o processo digestivo. Ah, tá. Bom, a gente falou de algumas coisas que a gente não deve comer. E o que a gente deve comer todo dia? É o que eu sempre digo, não existe uma dieta, existe esse conhecimento de quais são os alimentos, em que grupos alimentares eu estou consumindo. O carboidrato, é um grupo de alimentos que é importante. Se não tivesse carboidrato aqui, não teria energia, estaríamos aqui fadigados, cansados, falando de saúde. Então, o carboidrato é importante. Um alimento construtor, a proteína, hoje em dia, a própria dermatologia. Não tem como você manter cabelo e unha se não tiver proteína. A carne, o peixe, o frango. Então você está cheio de proteína, você tem um cabelo bonito, né? Cheio Sem de proteína. dúvida, mas sem a proteína. Então a gente pode estar falando. Então, se a gente for falar das leguminosas, que é o feijão, a lentilha, a ervilha, a soja. A ervilha é um excelente alimento, o grão de bico também é um excelente alimento. Então, essa combinação que é importante. Mas eu sempre digo, a exclusão de um alimento é muito complicado porque esse indivíduo não vai conseguir manter essa proposta durante muito tempo. E aí vem a decepção, aí vem a ansiedade, porque não conseguiu manter aquele propósito. Você por exemplo, não diz ao seu paciente: olha, isso aqui nunca você vai poder comer, nunca, não existe. Nunca não existe. A única exceção que a gente pode falar é quanto ao açúcar refinado para o paciente diabético. Isso é verdadeiro. Então, essa possibilidade do paciente diabético comer uma pequena quantidade de açúcar não existe. O que existe hoje é uma possibilidade de usar o diet, que é uma boa proposta, mas obviamente com uma quantidade adequada. Não é porque o alimento é muito, né? Exatamente, não é porque ele é diet que ele pode ser considerado um alimento de consumo a qualquer quantidade. Ele tem um limite. Então, e é natural? Natural, não é natural. As pessoas, quando passam dos 60, têm uma tendência maior a ser diabéticas, né? Ou pré-diabéticas e tal. Mas quando você está aí pré-diabético, pequeno, a partir de que momento, a partir de que exame você detecta a diabetes? Eu não sei como é que é o nome que se fala disso. Glicemia. A glicemia. Então a glicemia é a medida do açúcar no nosso sangue. Hoje os valores que consideramos como normais é até 99, entre 100 e 125 é um pré-diabetes e acima de 126 é considerado como diabetes. Então esses números são muito importantes no que diz respeito até à própria prevenção. Então tem muita gente que vem com 103 de glicemia, isso não é importante. É importante. É importante. A médio e longo prazo, a gente tem que trazer para o valor da dúvida. Normalidade. Sem dúvida. Bom, como você é no Rio de Janeiro, você sabe que tem lá um time chamado Flamengo, e cujo hino do Flamengo é assim: uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Uma vez diabético, sempre diabético. Sem dúvida. Uma vez diabético, sempre diabético. Hoje o que acontece diferente, que eu tento estimular as pessoas, que o diabetes não é uma doença fatal. Então eu sempre digo que é acordo entre cavalheiros. Se você respeitar a doença te respeita. E o contrário também. Agora, a doença não vai te respeitar se você não a respeita. Perfeito. Então, sempre que tiver esse entendimento, hoje em dia temos pacientes diabéticos 20 anos de história sem complicações, o que é muito diferente há 20 anos atrás. Hoje em dia tem toda uma classe de farmacológica de medicamentos, mas tem todo um entendimento sobre alimentação, tem todo um entendimento sobre atividade física que esse paciente diabético deverá fazer. Aí é um conjunto, mas o diabetes não é um vilão, ele passa a ser vilão se não houver esse cuidado. Sem contar que antigamente o paciente diabético passava fome, né? Sim, é verdade, é isso mesmo. O desconhecimento de como se alimentar acabava se colocando uma proposta impossível, que era o não comer praticamente, que não é o correto, né? Não existe o não Porque, se por exemplo, alimentar. você vai comer um prato de macarrão,
ali tem carboidrato que se transforma em açúcar depois, não é isso? Sim, isso, exatamente. Exatamente. Então, essa que é a compreensão que tem que ser feita. As pessoas no passado tinham um conceito de que apenas o açúcar refinado seria o problema. Não é apenas esse alimento. O arroz, a batata, a mandioca, a tapioca, que hoje em dia está tão em moda, a fruta, como falamos, a frutose, o açúcar da fruta. Mas não sobra nada, então. Mas tudo pode ser consumido, mas com elegância. Não pode exagerar. Elegância. Outra boa dica que a gente pode dar para as pessoas é nunca comer 2 carboidratos na mesma refeição. O que significa isso? Eu não posso comer arroz e batata. Então, arroz de purê de batata nunca é possível. Eu sempre brinco, vai comer o pão do couvert no restaurante, depois pede um prato de massa. São 2 açúcares. Então, eu não conseguirei metabolizar esses 2, mas se eu comer o pão do couvert e o prato principal vai ser uma carne, um peixe, um frango e um legumes, não vai ter o menor problema. Ah, entendi. Estão aprendendo. Sabe que uma vez eu ouvi uma pessoa falar, eu acho que foi aqui mesmo, é que passam tantas pessoas por aqui, né? Graças a Deus, e pessoas muito inteligentes, que chegou a me dizer, não sei se foi aqui ou o que eu li, me perdoe. Olha, o prazer é uma coisa, a elegância é eterna. Então, o prazer é momentâneo. Comer aquele doce, dá aquele prazer e tal. Como se também a gente nunca mais fosse sentir vontade de comer alguma coisa assim, né? Professor, então tá explicado, tá uma didática ótima aí. Doutora professora, me diga uma coisa. Os pacientes são encaminhados ao endócrino ou hoje, por iniciativa própria, eles procuram um médico do seu segmento? É interessante essa pergunta. Há um tempo atrás, do meu início, digamos assim, sem dúvida que vinham através de encaminhamentos. O cardiologista para equilibrar e melhorar o diabetes, uma tentativa de melhorar o peso, porque o peso vai implicar na piora da doença coronariana. Então, no início, eu diria que vinha muito de outros profissionais da área da medicina. Hoje em dia nós temos até os próprios nutricionistas que nos encaminham. Que porque... você disse há pouco que andam juntos aí numa energia cinética, não são concorrentes, né? Não, é em paralelo. É aquilo que eu sempre digo, o aspecto nutricional, de alimentação e prescrição de um cardápio são das nutricionistas. A condução do endocrinologista é verificar como essa alimentação está interferindo na minha parte hormonal. Entendi. Porque eles têm um link, uma ligação. Então, normalmente nós trabalhamos em paralelo. Mas hoje as pessoas, ainda bem, ela tem essa procura por vontade própria, mais por uma questão de saúde. As pessoas querem entender como o seu corpo funciona, querem entender como posso fazer esse corpo trabalhar de uma forma de maior qualidade, maior eficiência. Isso é fundamental. A cabeça tem que estar bem, mas esse corpo tem que acompanhar essa cabeça na mesma velocidade. Hoje, cada vez mais, temos indivíduos produtivos de 50 a 60 anos de idade, mas o corpo está cansado. Então, o que podemos fazer para que haja uma harmonia entre a saúde mental e a saúde desse corpo também? Você sabe que eu brinco, hoje nem tanto, né? Mas eu brincava muito quando estava trabalhando só no rádio, porque tem muitas empresas de alimentação que fazem permuta, né? Com rádio, propaganda e tal, e restaurantes e tal, e eu falava pro pessoal, por favor, vocês me arrumem uma clínica de endocrinologia para fazer uma permuta, porque nós estamos engordando muito, a gente só come. Mas esse conceito já está, vocês já viram aí que esse conceito já ficou um pouco para trás, porque na verdade muita coisa a gente consegue, a gente precisa de repente do endócrino. Mas o que, por exemplo, a quem você recomendaria que procurasse um endocrinologista para uma consulta? Alguém que estivesse sentindo que tipo de coisa, por exemplo? Como falamos, a parte do endócrino, como tem a questão hormonal, é bem abrangente. Mas a gente tem desde causas de queda de cabelo que tem a ver com a disfunção da tireoide. A baixa produção do hormônio tireoidiano, clinicamente, esse indivíduo pode vir até de um dermatologista, que é a queda de cabelo, alterações de unha, alterações de unhas que quebram, sim. Às vezes pode ser da tireoide. Temos associação de vitamina D com essas queixas clínicas. A gente tem hoje, eu falo que é a síndrome da fadiga, porque acordo, se sempre fiz essas mesmas atividades, por que hoje amanheço tão cansado? Então isso tem a ver com o hormônio do estresse, o cortisol. Então, hoje são queixas, talvez, entre aspas, inespecíficas, mas que tem a ver com esse equilíbrio hormonal que a gente fala, né? Doutora, há problemas quando a gente, por exemplo, vai à farmácia e compra um suplemento alimentar ou algumas, sei lá, aquelas cápsulas e tal, isso aí é problemático?
Excelente pergunta. Hoje, muito interessante com a questão da internet, muitas pessoas já vêm, inclusive, prescritas pelo seu Google, né? Doutor Google, ele é fantástico, ele atende todo mundo de graça. Exatamente. É pequenininho, só uma internetzinha. E o que eu costumo dizer aos pacientes é que, assim, o suplemento já se diz, ele suplementa algo que você já faz. Então, nada vai substituir a alimentação. Os suplementos, então, desde que eu tenha uma alimentação adequada, ele pode suplementar aquilo que eu não consigo absorver. Então, determinadas vitaminas, hoje em dia temos até enzimas, a lactase, que faz a digestão do açúcar do leite, a lactose. Então, todos esses suplementos vêm nos ajudar em uma alimentação, mas não pode ser entendido que eu vou usar o suplemento para não almoçar, para não jantar. Então, tem que ter esse conceito. O suplemento, o próprio nome fala, ele suplementa o que você já faz. Não é o carro-chefe de uma alimentação, por exemplo. Tá. Vou fazer uma pergunta para você aqui, que eu pergunto para todo mundo, porque eu adoro e espero que a resposta venha muito ao encontro daquilo que eu quero ouvir. Ovo é bom? O ovo é bom, é um bom alimento, né? Então, nós temos na clara do ovo a albumina, que é uma proteína de alto valor biológico, ou seja, de excelente assimilação para o nosso organismo. E o meio do ovo, a gema, temos vitamina B12, que é uma vitamina excelente para a fixação da parte muscular. Então, esse conjunto, a clara e a gema, é um excelente alimento. Mas, como tudo, não deve ser consumido de uma forma exagerada. O que vemos nessa parte alimentar é que existem modas, né? A moda da chia, a moda do ovo, moda da berinjela. Sim. Então, é o que eu sempre digo, todos os alimentos são bons, mas eles não podem ser de uma forma modal. Então, esse primeiro mês é só de ovo. O outro mês eu vou comer só chia, eu vou comer só tapioca. Não, é entender que é uma integração. Os alimentos eles vão se fazendo em uma combinação. Eu falo que existe uma moda nos alimentos, né? Então, saber fazer essa combinação é que vai ditar a sua regra de saúde. Tá certo, é verdade. Mas ovo é bom, então, né? É bom, é um bom alimento. Pode ser consumido tranquilamente. Há nutrólogos que dizem que é o segundo melhor alimento do mundo, né? Sim, por essa composição. É verdade. Bom, dessas doenças que a gente falou aqui, claro, um infarto agudo do miocárdio pode levar à morte e tal, mas esse grande vilão que eu imaginava ser, pela sua entrevista de hoje, eu acho que, por exemplo, o diabetes, então, é uma doença que, se você tratar bem dela, se você conversar bem com ela, você toca em frente. Toca em frente. Eu digo porque, assim, hoje você tem um arsenal, ou seja, farmacológico, de medicamentos que nos ajudam muito. Mas aquilo que eu sempre digo, tem que ser a alimentação primeiro, atividade física, esse corpo que trabalhamos com ele, que trazemos todo dia, e essa parte metabólica que vamos harmonizar. Mas eu diria que o grande vilão é o sobrepeso e obesidade. Um sobrepeso e obesidade pode evoluir para o diabetes, pode evoluir para uma pressão alta. Então, se corrigimos o fator inicial, o sobrepeso e obesidade, não chegará ao diabetes. Isso que é interessante. Bom. E doutora, qual especialidade da medicina estuda a insônia? E cuida e trata da insônia? E aí é uma boa pergunta. Hoje a insônia pode ser um indivíduo estressado. Ele tem dificuldade para começar o sono, ele tem dificuldade para manter o sono. Então hoje até na endocrinologia avaliamos através do ritmo do cortisol, que é o hormônio do estresse, se pode interferir nessa qualidade do sono. Em ambas as situações, às vezes o indivíduo tem dificuldade para começar o sono ou para manter esse sono. Sim. E hoje também temos os psiquiatras que trabalham com esses transtornos também. Para até induzir o sono, tem algumas substâncias que podem ser utilizadas. Mas o mais interessante, sem dúvida alguma, é entendermos o que gerou essa dificuldade do sono. Até um ponto muito importante, mas as luzes que ficam no nosso quarto, que ficam aquelas luzes de stand-by, elas inibem um hormônio que tem relação com o sono, que é a melatonina. Aí depois esse indivíduo está cheio de luzes no quarto, o celular ligado, e depois ele compra melatonina na farmácia. Mas a melatonina ele tem no corpo dele, não precisaria. Não precisaria. Agora, quando, por exemplo, a gente tem uma luzinha, isso já me falaram também que o cérebro entende que está, de repente, amanhecendo, é mais ou menos isso? É interessante. Hoje, por que razão falamos tanto de problemas de insônia? Eles são muito relacionados. A glândula pineal, que produz a melatonina, ela tem esse estímulo hormonal no escuro. Então, qualquer pequena luz, a nossa pineal, que é ancestral... Mas, a luzinha do despertador ali, do rádio relógio, já é uma luzinha? Já é uma luzinha que pode incomodar. Tem trabalhos que mostram indivíduos que conseguem dormir literalmente na escuridão, eles têm uma qualidade de sono muito melhor. É o que se fazia no passado. E aquele tapa-olho que a gente usa para avião e tal, então pode dormir com aquilo? Sem dúvida alguma. É uma forma da gente estimular esse ambiente no escuro. Mas é muito importante que entenda, se falamos de qualidade de vida, falamos de sono. E para falar desse sono e recuperação desse sono, tira a luz que você vai ver. O perigo é a mulher da gente achar que está dormindo com o zorro, né? Também, talvez. Querida, doutora Suzy Kelly Souza, que show que você deu aqui, viu? Parabéns, viu? Obrigada. Mas muito feliz com todas as suas explicações.
uma mulher inteligente, bonita e deu show aqui. Parabéns. Muito obrigada pela oportunidade. Uma conversa muito boa, muito agradável. Gente, gostaram, né? Tenho certeza, eu adorei aqui. Conversei com a doutora Suzy Cali Souza, médica endocrinologista. Eu tive enorme prazer e acho que vocês também. Olha, não se esqueçam que eu volto hoje às 7h05 para falar de esportes. Hoje tem Brasil. Será que a Argentina vai ficar fora da Copa? Eu não quero, não. Eu quero a Argentina na Copa. Senão, eu vou torcer contra quem na Copa do Mundo, né? Tchau, saúde, paz e alegria. E muita sorte. Show, querida.